Irmãos, nós estamos dentro de uma série. Nós aqui ministramos por série. Fazemos uma série de mensagens, porque nós entendemos que é a melhor maneira de nós falarmos um bom tanto sobre um assunto, para que você entenda, compreenda e absorva no seu espírito. Amém? E nós estamos dentro de uma série que iniciou domingo passado. E essa série é Família... Que é isso, gente? Família na rocha. Olha para quem está lá e fala assim: sua família está na rocha, irmão? Sua família está na rocha. Família na rocha. E Deus começou a ministrar isso no meu coração algumas semanas atrás. A importância. Nós somos uma igreja família. Nós somos uma igreja que preza pelos princípios e valores de uma família tradicional. E nós acreditamos nisso. Acreditamos no casamento, acreditamos no relacionamento dos pais com os filhos. Acreditamos que nós, como pais, devemos instruir os nossos filhos. E eu acredito que essa série ela vem para trazer clareza sobre algumas questões das nossas vidas. Só quem é pai e é mãe aí levanta a mão assim, diz glória a Deus. Então você está no lugar certo, na hora certa, porque Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Quem ainda está comigo diz aleluia. Flechas na mão do valente. Flechas na mão do valente. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, dentro da série Família na Rocha. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo Salmos 127. Aleluia. Salmo 127. Eu preciso ser bem objetivo aqui, porque nós temos o batismo no final ainda. Quem encontrou diz amém. Quem vai ler no telão diz aleluia. Telão salva, né, irmão? Salva. Pega aqui, Fabinho, por favor. Quer que eu jogue? Deixa o pessoal te ver, vem cá. Salmo 127 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro. Tem uma outra tradução que diz na mão do valente. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Que Deus nos abençoe pela sua palavra, nos dê espírito de revelação e de discernimento, para que a gente entenda não apenas na mente, mas para que a gente absorva no nosso espírito aquilo que Deus quer transmitir para mim e para você nessa noite. Diga amém. Aleluia. Flechas na mão do valente. Esse é o nosso tema. Porque os nossos filhos têm sido bombardeados. Talvez você está falando aí, pastor, mas eu nem tenho filho ainda. Mas você vai ter, irmão. Ou talvez você ainda é muito novo, então você é filho agora, então serve para você. Eu tenho certeza que Deus quer nos levar a um nível de entendimento sobre o que de fato é ter a família na rocha. Nós precisamos entender isso como igreja, porque a família tem sido bombardeada de uma maneira violentíssima pelas trevas. E quando os pais não se posicionam, quando os pais não governam, eles infelizmente vão ver os seus filhos se perder ao longo do caminho. Porque o inferno não está brincando de ser inferno, eles estão se levantando contra as famílias. E o diabo declarou guerra, porque nós entendemos domingo passado. Por quê? Porque o propósito da família é manifestar o céu na terra. Por que o diabo tem tanta raiva da família assim? Porque o propósito da família é manifestar Deus na terra. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim: o propósito da sua família é manifestar Deus na terra. Esse é o propósito da sua família. E é claro que o diabo não quer ver isso, e não vai ver isso e deixar isso acontecer de graça. Ele se levanta e tem se levantado. Por isso Deus tem nos instruído nessa série. Eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida e o seu coração, e vai trazer instrução para você em nome de Jesus. Quem ainda está comigo diz glória a Deus. Aleluia.
Quero falar com você bem rapidinho 3 pontos. E o primeiro dele é: flechas precisam de um destino. Toda flecha precisa de um destino. Diga comigo: flecha precisa de um destino. Você já viu uma flecha se lançando sozinha e acertando o alvo, irmão? Não existe. E a Bíblia, ela vai fazer um paralelo sobre a questão da flecha, porque ela diz, nós lemos que os filhos são herança do Senhor, que é um presente que Deus dá. E então ele continua dizendo que os filhos são como flechas na mão do valente, mas essas flechas, elas não vão sozinhas, elas precisam de um destino. Quem está me entendendo diz aleluia. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. No original significa que os filhos são propriedade do Senhor. Diga comigo: os meus filhos são propriedade do Senhor. E isso implica em responsabilidade da nossa parte, pois se pertencem ao Senhor e se estão sobre os nossos cuidados, nós iremos prestar contas deles a Deus. Tem gente que acha que é só fazer o filho no mundo e largar lá, irmão, que ele vai se endireitando. Não, irmão, nós vamos, biblicamente falando, nós vamos prestar conta dos nossos filhos ao Senhor, porque a Bíblia diz que os filhos são herança dele, é um presente que Deus nos dá. Nós estamos cuidando para ele, então está sobre o nosso encargo direcioná-los, apontá-los, da mesma maneira que uma flecha não voa sozinha para o alvo, o seu filho não voará sozinho para o alvo, ele precisa de uma boa base para isso. E é aqui que entra o começo do problema, porque nós até cremos que os nossos filhos são flechas, mas nós não estamos querendo ser o arco. Nós temos um lema aqui na Graça Viva, irmão. É que tem bastante visitante hoje, tem que te falar. A gente geralmente costuma falar a verdade nos cultos. Então, por favor, não me leve a mal não, tá bom? Talvez você vá em outro lugar, o pessoal dá uma alisada e tal. Aqui geralmente a gente trabalha com a verdade bem transparente. Então se ajeita na cadeira aí, irmão, que hoje tem. Deixa eu perguntar um negócio: se os filhos são como flecha, oh Deus, por que na maior parte das vezes nós terceirizamos a criação dos nossos filhos? Dizemos que eles são flechas na mão do Senhor, mas nós terceirizamos essas flechas para outras pessoas impulsioná-las. Quando a Bíblia diz que os filhos são flecha, ela está dizendo que você é o arco. Olha para quem está ao teu lado, dentro do olho dele, e fala assim: você é o arco, irmão. Você é o arco. Então o destino que o seu filho vai chegar, aonde seu filho vai chegar, depende não apenas da flecha, irmão, depende do arco. Quem está comigo aí diz amém. Nós vivemos tempos onde pais terceirizam a educação dos filhos. Não negocie aquilo que é inegociável. Tem pais perdendo os filhos dentro de casa. Antigamente, irmão, eu lembro quando a gente era menino, a mãe ficava preocupada da gente sair para a rua, sim ou não? Né? O pessoal da minha geração aí, cadê os quarentão aí? A galera aí já dos 40, né? As mães, os pais ficavam preocupados dos filhos ir para a rua antigamente, sim ou não? Hoje a preocupação é outra, irmão. Hoje a preocupação é quando o filho fica trancado dentro do quarto. Porque antes nós tínhamos medo do filho sair para a rua, mas hoje com a tecnologia, o mundo está dentro da nossa casa, no alcance de apenas um clique. E às vezes a gente fala assim: não, pastor, eu não terceirizo a educação do meu filho, eu não terceirizo o destino do meu filho, sou eu quem cuido. Você ou o tablet que você deixa na mão dele o tempo todo? Você ou a televisão que você larga ele o dia inteiro lá? Porque de nada adianta nossos filhos serem flechas, se nós como arcos não estamos correspondendo à altura àquilo que o Senhor espera de nós. Não adianta nossos filhos serem flecha, se nós como arcos estamos falhando na nossa missão como pai, como mãe. Quem está me entendendo aí diz aleluia. A Bíblia diz que certa vez José e Maria eram os pais de Jesus na terra.
E a Bíblia diz que certa vez eles voltando de uma viagem, eles perderam Jesus. José e Maria perderam Jesus por durante 3 dias. Voltaram para Jerusalém para encontrar ele. Quando encontraram Jesus, Jesus estava no templo ensinando os doutores da lei. Mas presta atenção, quantas vezes nós temos perdido os nossos filhos? Às vezes não na rua, mas dentro de casa. Porque nós decidimos que é uma batalha que nós não vamos lutar. Meu irmão, olha para mim, você pai, você mãe, se não vale a pena você lutar pelo seu filho, vale a pena você lutar pelo quê? Se o seu filho não é digno, que você lute por ele, que você não se omita na hora de você ser o arco que vai impulsionar essa flecha. Por que é que vale a pena? O que é que vale a pena ser lutado? O que vale a pena eu e você lutarmos, se não for, irmão, para imprimirmos nos nossos filhos a presença de Deus, os princípios e valores de Deus. Eu costumo dizer aqui, irmãos, que o mundo que nós enfrentamos hoje, e o mundo já está um caos, sim ou não? Você olha para o mundo, irmão, está uma loucura. O pessoal está querendo aprovar a ideologia de gênero. É só questão de tempo, irmão, vai aprovar. Pastor, está repreendido Satanás. Não, irmão, não tem nada de repreendido. Vai acontecer. E sabe o que é que vai fazer a diferença? Não são as flechas, porque flecha por si só não anda sozinho. O que vai fazer a diferença são os arcos. E aí aqui a Bíblia está falando de mim e de você pai e você mãe, porque é a base que nós damos dentro de casa, é o fundamento que nós damos dentro de casa. Nós estamos voltando de um acampamento de jovens e adolescentes, foi uma bênção, foi algo extraordinário, um poder de Deus, um mover de Deus. Mas nós temos visto quantos jovens e adolescentes feridos pela questão da paternidade, porque às vezes na correria o pai terceiriza aquilo que não pode ser terceirizado. Quem está me entendendo aí diz aleluia, irmão. Nós pais somos guardiões do destino profético dos nossos filhos. Me ajuda aí, olha para esse irmão do lado e fala assim: você é guardião do destino profético que o teu filho carrega. Você é o guardião do destino profético que o seu filho carrega. Isso não é apenas sobre ser salvo, mas sobre o destino do propósito que Deus tem para a vida dele. Seu filho não nasceu por acaso, ele carrega algo da parte de Deus para a vida dele. Mas irmão, é você que vai fazer a diferença nesse processo, porque é o arco que impulsiona a flecha para onde ela precisa ir. Quem está me entendendo diz amém. É mais fácil criar filhos fortes do que consertar adultos quebrados. É mais fácil criar filhos fortes do que consertar adultos quebrados. E nós estamos numa era hoje, irmão, que não pode nem bater na criança, né? Não que eu sou a favor, irmão, de bater, mas eu acredito que em alguns momentos você precisa recorrer a um tipo de orientação um pouco mais, como é que eu posso dizer? Me ajuda a ser polido, mais enérgico, obrigado. Uma educação um pouco mais enérgica. Falou uma vez, falou duas, não ouviu, vem cá. Lá em casa, irmão, é o Josézinho e a Maria, e eles estão na fase assim que tá os dois assim, ó, uma loucura. Esses dias eu falei pro José, não é para subir no sofá, porque agora, eu falei domingo passado, ele tá no negócio de Homem-Aranha, né? Aí ele acha que ele é o Homem-Aranha. Aí qualquer coisinha, você tá passando perto dele e fala assim: prendi você. Aí eu falo: prendeu nada, aí tô andando. Ih, não funcionou. Ele fala. E aí ele sobe em cima do sofá e pula. E é perigoso, que esse dia ele caiu lá, bateu a cabeça. Falei: não é para subir no sofá e pular mais. Beleza? Beleza. Passou mais um pouquinho, cheguei lá, em cima do sofá pulando. Falei: o que o pai falou? Não, pai, eu não vou subir mais. Falei: então desce. Falei: ó, não é para subir no sofá. Passou mais um pouquinho, cheguei lá, Josézinho em cima do sofá. Falei assim: o que o pai falou? Não, pai, eu não quero apanhar. Bichinho é liso. Eu falei assim: nem eu quero bater. Falei assim: mas se eu não fazer aquilo que eu falei para você que eu ia fazer, você vai ficar sem vergonha. O pai vai te dar 3 chineladas para você entender que não é para subir lá em cima e pular mais, senão você machuca. Irmão, quem tem filho aí sabe, né? Quando você tem que corrigir um filho desse jeito, parece que dói mais na gente do que no filho, sim ou não? Aí tem gente que pergunta: credo, pastor, está repreendido, você não tem dó de bater? Eu tenho, irmão, eu não tenho dó não, eu amo, por isso que eu bato, por isso que eu corrijo. Porque eu sei, irmão, que eu falei domingo passado,
A polícia lá na rua não tem dó não, nem tem não. Eu bato na bunda com todo amor e carinho, a polícia bate na cara, pá, sem vergonha. O irmão policial tá rindo aí, né? Gente, tem uma profissão que eu não podia ser de jeito nenhum, é polícia, mas deixa isso para outro culto agora. Vamos voltar aqui. Deus sabe o que faz, né? Nós vivemos em uma geração onde os pais se omitem em corrigir os filhos. Aí o pai fala uma vez, fala duas, fala 5, fala 10, fala 50. Aí o pai fala assim: ó, meu amorzinho, se você fizer isso, você vai apanhar. Aí o filho olha, o pai não bate nunca, irmão. O pai não fala aquilo que, não faz aquilo que está falando. E aí aquelas crianças, irmão, que pinta, borda, e é uma loucura. A gente vê, o que é isso? Bate na cara do pai e xinga a mãe. E é só uma criança. E aí a gente pensa assim: não, pastor, é porque é criança, quando crescer melhora. Eu conto ou vocês contam? Melhora não, irmão. Porque a Bíblia diz, ó, ensine o menino no caminho que deve andar. Se esse é o caminho que você está permitindo que ele ande, ele não vai sair fora disso. Você precisa ser o arco que o seu filho precisa. Pare de se omitir na posição que Deus te confiou. Você precisa ser o arco do seu filho. E você já reparou que o arco, irmão, qual é a função do arco? Puxar para trás. Porque é quando você puxa para trás que dá o impulso para ele ir para frente. Tem pais, irmão, que não, só quer impulsionar para frente, é só para frente. Não, irmão, existem momentos, e na maioria dos momentos você precisa puxar para trás. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Vou acelerar a segunda coisa. Os visitantes devem estar tudo assustados. Segunda coisa, a flecha precisa ser preparada. Flecha polida, é isso que o texto diz. Flecha polida, isso dá a ideia de algo que foi preparado manualmente, trabalhado, para ele poder acertar o destino certo. A flecha polida é porque quanto mais eles poliam a flecha, mais certeira ela ia. Mais fácil era para ela atingir o alvo quando ela estava polida, porque ela diminuía o atrito. E polir a flecha, irmão, fala de um trabalho manual, de desgaste. Vai ter coisa que seu filho vai querer fazer, irmão, que vai ter que ser não, porque ele precisa de um pai e de uma mãe posicionado. Tem alguém me ouvindo aí hoje? Seu filho quer atenção, cuidado, tempo de qualidade, olho no olho. Cuidado com a educação. Está uma moda agora de educação em tempo integral. E deixa eu ver como é que eu vou te falar isso aqui, para a gente poder não te assustar tanto. Não sou contra a educação, irmão, de jeito nenhum, tempo integral. Mas você já reparou o que você faz com a educação em tempo integral? Você pega o seu filho 2 períodos e coloca ele para ouvir, sabe lá Deus quem? Sabe lá Deus o que essa pessoa acredita? Sabe lá Deus quais são os princípios que essa pessoa carrega? Ele fica lá 2 partes do dia, de manhã e de tarde, com essa pessoa. À noite você chega cansado do trabalho, seu filho chega cansado, ele vai dormir, você vai dormir, e você se ausenta, se omite da missão que Deus deu para você. E nós vamos naquela de que não é legal, não, é porque é educação. Irmão, seu filho precisa de tempo com você. Deixar seu filho todo longe de você, isso é um problema muito grave. Seu filho precisa de tempo contigo. Seu filho precisa ficar com você, ter tempo com você, caminhar com você, observar você. O arco é tão importante quanto a flecha, irmão. Seu filho precisa enxergar você fazendo as coisas, ver como você faz, porque isso é importante no processo de formação dele. Quem ainda está me entendendo aí diz aleluia. Nós precisamos, como pais, recuperar o governo das nossas casas, dos nossos lares. O arco é tão importante quanto a flecha. O arco frouxo, a flecha perde a precisão. Sabe o que dá precisão para a flecha? É o fato dela ter sido polida, mas é o fato também do arco ter pressão. O arco instável erra o alvo. Arcos corrompidos lançam flechas sem precisão. Pais omissos criam filhos sem senso de responsabilidade. Se você não tem paciência para ensinar seu filho,
Eu tenho uma péssima notícia para te dar: o inferno tem muita paciência, e pode ter certeza que ele vai usar. Se nós como pais não temos paciência para direcionar, para impulsionar, para guiar, para direcionar, para dar destino para os nossos filhos, se nós não temos paciência, porque estamos corridos demais, trabalhando demais, fazendo tudo que não importa demais, o inferno tem muita paciência, e ele vai usar toda a paciência dele com desenhos, com filmes, com amizades, com redes sociais e com tudo mais, para que eles roubem os nossos filhos de nós, dentro das nossas casas. Como eu disse antes, o problema era o filho ir para a rua. Hoje o problema é quando o filho fica trancado dentro do quarto. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Existem pais, pai e mãe, que vivem em disputa, e eles criam ambientes instáveis para os seus filhos. Existe mãe que desaprova o pai para os filhos, e também existe pai que desaprova a mãe para os filhos. Isso causa uma bagunça na cabeça das crianças, perde o senso de autoridade. Lá em casa nós temos uma regra, irmão: se a Natália falou, parou; se eu falei, acabou. E aí nós começamos a pegar uma malandragemzinha do José, porque ele ia na mãe dele: mãe, posso assistir TV? A mãe dele falava não. Aí ele vinha em mim: pai, posso assistir TV? E às vezes, como a gente não tinha combinado isso ainda, não sabia. Eu falava: filho, então assiste só um pouquinho. Aí daqui a pouco a Natália chegava assim: mas você deixou assistir TV? E tá, não sei o que tem. Ele: calma, vaso, eu não sabia que você não tinha deixado. E aí agora eu entendi. Aí quando ele chega assim: pai, posso ver TV? Eu falo assim: você já pediu para sua mãe? Já. O que ela falou? Ela falou que não. Eu falei: então é não. O que você está pedindo para mim, rapaz? Toma juízo, vai brincar com o brinquedo, vai para lá. Porque eles ficam tentando testar a gente o tempo todo. E às vezes tem pais que eles entram num grau de disputa, porque eles querem ser amados pelos filhos, e eles acabam negociando aquilo que não pode ser negociado. Porque na casa precisa haver uma voz de comando, uma voz de autoridade, porque os nossos filhos precisam crescer entendendo o que é autoridade, irmão. Esses dias eu estava vendo uma reportagem lá do Nortão, já faz um tempo, um ano mais ou menos. Os policiais estavam fazendo uma blitz, e eles mandaram o carro parar, e quem estava dirigindo era um adolescente. E eles mandaram: mandou parar. O adolescente jogou o carro em cima dos policiais, começou uma perseguição, e a polícia mandando: para, e não parou. A polícia foi lá, atirou, acertou o menino, matou. O menino morreu. Virou um bafafá na internet, irmão, porque onde já se viu que o policial é o opressor, e que não sei o que tem. Irmão, é uma voz de comando, é uma voz de autoridade. Para! E sabe o que isso me remete? Que talvez ele não soube o que era dentro de casa uma voz de comando. E quando dentro de casa não sabe o que é uma voz de comando, ele vai para a escola e ele não consegue enxergar no professor a voz de comando. E por isso que hoje os alunos estão batendo nos professores, xingando o professor. Irmão, ai do meu tempo se nós xingar professor. Que xingar? Era só chegar atrasado, irmão. O professor era igual pai e mãe pra gente. Não tinha diferença, puxava a orelha, literalmente. Nós vivemos dias onde os jovens não sabem o que é voz de comando. E deixa eu falar um negócio, irmão. Você acha que ele vai aprender isso na escola? Você acha que ele vai aprender isso no trabalho? Você acha que ele vai aprender isso na faculdade? Se ele não aprender dentro da casa dele, irmão, não é lá fora que ele vai aprender. A mim e a você cabe a missão de ser os arcos que os nossos filhos precisam. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Qual é o papel do pai e da mãe? O papel da mãe é mais flexível. A mãe vai passando as noções de afeto, de amor, de segurança. Já o pai, cabe o papel da formação do caráter, da personalidade. O pai é aquele que fala assim: não, meu filho, vai que você dá conta. Lá em casa o José cai, a Natália: oh meu Deus, o José, ai. Eu falo: não, levanta menino, bora, levanta, vamos embora, levanta aí. Foi nada, levanta. Porque esse é o papel da mãe, despejar amor. Mas o papel do pai é impulsionar para a vida, impulsionar para o mundo, para ele enfrentar os desafios. E uma casa precisa estar bem alinhada dentro disso. Voz de comando. Nossos filhos precisam saber o que é voz de comando. Quem está entendendo diz aleluia.
Pais que permitem que seus filhos sejam expostos ao perigo, mas preferem se omitir do que se posicionar. Crianças de 10, 12, 14, 15 anos. Fala mesmo, gente? Criança de 10, 12, 14, 15 anos, com senha no celular, vaso. Oh, meu Deus. Senha no celular. Quer esconder o quê? De quem? Senha no celular. Não, pastor, eu preciso dá vontade de rir, irmão. Preciso preservar a, como é que chama? Privacidade do meu filho. Privacidade? Com 10, 12 anos. O que uma criança de 10, 12, 13, 14, 15 anos tem no celular que o pai não possa ver, a ponto de ter que colocar senha? Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão e minha irmã. Acorde enquanto ainda dá tempo. Obrigado. Acorde enquanto ainda dá tempo. Às vezes, para poder ter o amor dos nossos filhos, nós negociamos o respeito. Deixa eu dizer algo para você: nunca negocie o respeito em troca de amor. Nunca faça isso. Aí tem pai, não, é porque se eu fizer isso ele não vai me amar. Ele não precisa te amar, irmão, ele precisa te respeitar. Você é o pai dele, você é a mãe dele. Porque se ele não te respeitar, nunca ele vai te amar de verdade. Antes do amor vem o respeito. Quem está me entendendo diz aleluia. A Sara, minha filha, tem 16 anos. Então tchau aí, filha. A Sara morava com a mãe dela. Aí conversei com a mãe dela esses dias. A Sara vai vir morar com a gente. Aí fui lá, falei com a mãe dela, falei, ó, qual que é a senha? Só eu e a mãe dela conversando. Qual que é a senha do celular da Sara? É que eu não tenho a senha do celular dela. Falei, o quê? Eu não tenho a senha do celular dela. Falei, sério? 16 anos sua filha, você não tem senha do celular? Não acompanha, não vê não. Porque eu tenho um voto de confiança com ela. Falei, eu não tenho não. Nem. Falei, eu amo ela demais para eu dar um voto de confiança para uma menina de 16 anos. 16 anos não sabe nem o que quer ainda, irmão. 16 anos não sabe nem o que quer para a vida. Não consegue nem discernir entre o bem e o mal. Quantos perigos existem por aí. Chegou lá em casa, esperei uns 3 dias, a adrenalina dela baixar. Fui lá no quarto, falei, filho, o papai quer falar com você, meu amor. Falei, pega o celular do pai aqui. Ela pegou o celular do meu celular. Falei, digita aí no celular 0000. Ela Falei, destravou? Ela falou, destravou. Falei, olha que legal. Falei, então, aqui em casa ninguém esconde senha do celular. Se você precisar pegar meu celular, qual que é a senha, filha? 0000. Falei, pois é, agora eu quero o seu. Qual que é a senha do seu? Passou, falei, obrigado, deixa o celular aqui. Depois nós vamos conversar. Porque ou nós tomamos o controle, o governo da vida dos nossos filhos enquanto dá tempo, ou nós vamos ver o inferno nadar de braçada, e depois a gente vai querer fazer campanha, depois a gente vai querer fazer, depois a gente vai fazer aquilo. Irmão, nós só precisamos ser os arcos que os nossos filhos precisam hoje dentro das nossas casas. Eles precisam de arcos firmes hoje. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem apanhou do pai e da mãe aqui? Apanhou mesmo, valendo assim quando era... Levanta a mão, chacoalha e diz aleluia. Morreu? Você ama seu pai e sua mãe? Porque hoje você entende. Deixa eu aproveitar e contar uma história para você. Minha mãe me bateu uma única vez na vida. Só uma. Minha mãe, Dona Sônia, cadê a Dona Sônia? Só uma vez que ela me bateu na vida. Só uma. As outras foram tentativa de assassinato. Mas tô vivo. Teve um dia, irmão, que eu atentei essa mulher tanto que ela jogou um tijolo em mim. Não tem o tijolo à vista. Mandou assim, irmão, que eu vi minha vida passando naquele tijolo. Falei, sangue de Jesus tem poder. Uma vez meu pai me bateu, irmão, que quase me matou, literalmente. Eu fui, olha a ideia. Não tem aquela brincadeira de rodar bombril, acende o bombril, roda. E tava uma moda de fazer isso, só que ninguém me falou que não podia fazer dentro de casa. Uns amigos lá acendeu o bombril aqui, eu vá. Daqui a pouco eu olhei pra cortina, irmão, a cortina pegando fogo.
Falei, meu Deus do céu. E aí, uns amigos ajudou, a gente passou uma cola, tampou, uma loucura. E aí meu pai chegou, só que eu não sabia disfarçar, né? É muito novo. Estava meio friozinho, eu falei, pai, e aí, frio hoje, né? Meu pai era muito quieto. Tá frio. Falei, e aí, o senhor vai tomar banho? Fala logo o que você fez. Fala logo, se você falar, você vai apanhar menos. Se você não contar, eu descobrir, você vai apanhar mais. Não, pai, é que eu queimei a cortina e tal, não sei. Vai lá pro quarto, tira a camisa, me espera lá. Não tem essa conversa não, irmão. Apanhei, igual bode na horta japonês. Pergunta se eu amo meus pais. Tem pessoas que negociam o respeito em troca do amor. A maior catástrofe que existe na criação dos filhos. Ah, pastor, mas o menino não vai me amar. Vai. Ele pode não amar agora, que ele fala umas bobagens. Ele nem sabe o que ele comeu hoje, irmão. Ele vai saber negócio de amor agora? Esquece disso. Exija respeito agora. Respeito. Respeito é bom e a gente gosta demais da conta. Amor lá pra frente, meu filho, você vê isso aí. Se você quiser me amar, tudo bem. Se você não quiser, eu vou ter a consciência limpa que eu te direcionei dentro do melhor que eu poderia fazer para a sua vida. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Terceiro e último ponto. Uma flecha precisa do tempo certo para ser lançada. O texto diz, feliz os que enchem a sua aljava deles. Quando a flecha estava pronta, ela não era lançada imediatamente, ela ficava pronta, guardada no estojinho chamado aljava, aquela bolsinha de couro que ficava atrás, esperando o tempo certo para ser usada, para ser lançada. Isso fala de um tempo de espera. Olha para o irmão lá e fala assim, tem que esperar, irmão. Tem umas flechas aí, irmão, que está querendo ser lançada, mas nem terminou de polir você ainda. Miséria. Nem terminou de te polir ainda, nem terminou de te alinhar ainda. Não, me lança, pai, me lança. Que mané me lança, rapaz? Uns filhos parece que nasceu de 60 dias, os guri apavorado. E isso fala de um tempo de espera, filhos apressados, querendo coisas fora do tempo. E nós estamos vivendo um trem esquisito demais. É namorar, tem 12, 13 anos. Namorar o quê? Namorar o quê? Tomar uma surra de vara de goiabeira. É o amor da sua vida, a vara de goiabeira. Você vai ficar apaixonado por ela. Não, pastor, é que é o amor. Amor o que? Vai lavar uma louça, rapaz. Vai lavar uma calçada, lavar um banheiro, ajudar a mãe a estender a roupa. Mas não é amor com 12 anos. Que seja 14, 15. Não vai casar agora, quer namorar o quê? Que conversa fiada é essa? Estragando a sua vida, tanta coisa para você fazer. Vai estudar. Para você ter um bom trabalho, aí sim você encontrar um amor top para você. Quem está me entendendo aí diz aleluia. E é um tempo que as flechas estão querendo sair da aljava. Quer namorar, quer dirigir, quer dirigir. Já comprou seu carro? Hã? Já comprou seu carro? Não, vou dirigir o carro do meu pai. Toma uma vergonha na tua cara, rapaz. Mané, dirigir carro do seu pai. Para. É uns negócios, irmão do céu, aí que me ferve o sangue. Quer namorar, quer dirigir. Eu quero sair sozinho com um amigo. Você não tem idade para escolher amigo ainda não. Seus pais têm que conhecer os seus amigos, sim. Ai, que quer controlar a sua vida. Lógico, você é filho dele. Oxi. Você mora na casa dele, come da comida dele, veste da roupa que ele te dá. Ele não pode saber quem é seus amigos. Ah, entendi. Lá em casa eu já falei para Sara, irmão, 40 anos para pensar em namoro, sem conversa. Estou ouvindo a voz do inimigo aqui, ó. Estou ouvindo a voz do inimigo. Pastora casou comigo com 18 anos, irmão.
Eu tinha 26. A menina casar com o cara mais velho e o cara for o cara correria, glória a Deus. Agora tem uns caras aí, irmão. Eu falo ou vocês falam? Quer casar, quer namorar, 25 anos. É que eu vou pôr o somzão no carro. Você sabe o que as pessoas falam quando vê um somzão passando no carro? Você sabe? Não, pastor, que eu já comprei minha moto. Aí vai lá, tira o escapamento, põe o escapamento do Satanás naquele negócio. E tá. Irmão, eu fico pensando, o que está acontecendo? O que está acontecendo, irmão? Vai colocar um escapamento barulhento na moto. No mínimo, trabalha bastante para comprar uma moto que já faz barulho por ela só. Aí me chama para dar uma volta que eu vou com você. As motonas não tem? Mas não tem como, irmão. Você vai comprar uma motinha lá e você vai colocar um... Quando passa, quer ver lá em casa, irmão, às vezes as crianças acabou de dormir, tem uns endemoniados que moram na rua, e tal. Eu falo, ô Satanás, sai do coro desses meninos, atrapalhando o sono das crianças. Não tem como falar outra coisa, irmão. Aí você vê a geração que nós estamos vivendo, uma geração que supervaloriza o que é supérfluo, uma geração que quer ser lançada antes da hora, uma geração que ainda não foi polida, porque quando o pai aperta um pouquinho, o adolescente vai falar, então que eu vou embora de casa. Vai embora para onde? Para onde você vai? Não tem para onde ir, não tem nada, irmão. Nem trabalhar, se trabalha, vai embora para onde? Que conversa fiada é essa que vai embora de casa? Vai nada. Preciso terminar. A Bíblia diz que existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Existe um tempo, olha para o irmão e fala, existe um tempo determinado. Não se antecipe ao que Deus tem para você. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Existe o tempo certo para o bebê ficar dentro da barriga da mãe. Estava conversando lá no acampamento com o irmão, com o casal. Veja esse assunto. Uma luzinha está grávida lá, olha, chega, ela tem mais barriga para frente do que altura para cima. Te amo, viu, Malu? E aí, irmão, o que acontece quando a criança nasce antes da hora? Me ajuda aí, o que acontece quando a criança nasce antes da hora? Tem que ficar entubada, tem que ir para UTI, corre risco de vida. Por quê? Porque não está ainda completamente formada. Mas quando chega a hora certa, o que o corpo da mãe faz com a criança? Empurra para fora, sai porque já é a hora de nascer. Irmão, aquilo que Deus tem para você, me escute, aquilo que Deus tem para você, existe o tempo certo, a hora certa de nascer. Você não precisa ficar adiantando no tempo certo, na hora certa, vai fluir, vai acontecer. Deixa de ser ansioso. Deus não erra. É melhor você esperar em Deus o momento certo do que se precipitar na hora errada. Você nunca vai perder por esperar em Deus. Jesus com 12 anos, como eu disse, ele foi esquecido no templo. Sabia que com 12 anos Jesus foi achado ensinando para os mestres da lei? Isso mostra o quê? Que com 12 anos ele já tinha condição de fazer aquilo que ele começou a fazer com 30. Mas por que Deus só permitiu ele começar com 30? Se ele já tinha capacidade com 12? Porque existe um tempo de maturidade, irmão, que precisa vir. Existe um tempo, irmão, da coisa se consolidar. Mesmo Jesus tendo condição de começar com os 12, Deus fez ele esperar até os 30. Isso deveria ensinar algo para mim e para você. Existe o tempo certo, o momento certo. Tem filhos ansiosos que não conseguem ouvir não dos pais. Quer tudo no tempo dele, na hora dele, fora do tempo, colocando os carros na frente do boi, aquele ditado, né? Alguém me disse certa vez, alguém estava conversando sobre isso, alguém falou assim, estou terminando, pastor, você viu que essa geração está estragada? Eu falei, tá. Falei, mas quem estragou? Só os pais aí, me ajuda aí. Se nós pais somos quem cuidamos dos filhos,
Quem que estragou essa geração? Me ajuda aí. Está na hora de nós, pais, assumirmos a nossa responsabilidade como arco. Está na hora de nós, pais, nos posicionarmos como alguém que Deus colocou para impulsionar nossos filhos a irem além. Deixa eu ser sincero para você, falar um negócio sério com você. Só quem é pai e mãe, diz amém de novo aí. Vou me colocar na mesma condição. Nossos filhos não ouvem absolutamente nada do que nós falamos para eles. Você sabia disso? Vou dizer de novo. Nossos filhos não ouvem nada do que nós falamos para eles. Porque as nossas ações gritam muito mais alto do que a nossa voz. Eles estão ouvindo as nossas ações o tempo inteiro. Não adianta a gente falar para o filho, não faz isso, se a gente faz. Porque na verdade o seu filho está de olho em você. Olha para o irmão do lado e fala assim, ele está de olho em você, irmão. Não, pastor, meu filho é uma bênção. Então pode ter certeza, ele está de olho em você. Ele está ouvindo as suas ações, não a sua voz. Porque as nossas ações falam muito mais alto do que a nossa voz. As nossas ações falam muito mais alto do que as nossas vozes. Como eu disse no domingo passado, nós devemos ensinar o menino no caminho. Só que por vezes a gente achou que o texto estava dizendo assim, ensine o menino o caminho. Ensinar o caminho é fácil, mas você fala assim, vai lá naquele lugar. Você está ensinando o caminho. O que o texto diz? Coloca para mim. Provérbios, acho que 22:6, é isso? Ensine o menino no. Diga comigo, no. No é diferente de o caminho. Provérbios 22:6. Instrua a criança. Não, aí nessa versão você me quebrou. Você me judiou, vaso. Quem que está lá hoje? Tem ninguém? Não tem outra versão? Só tem essa? Olha que maravilha. Isso é uma benção mesmo. O texto diz assim, ensine o menino no caminho. Quando a Bíblia fala para ensinar no, significa que o pai tem que estar no caminho junto. Só tem um jeito de você ensinar no caminho para o seu filho. Sabe como é que é? Não é você falando para ele, vai para a igreja. É você vindo com ele. Não tem como você ensinar no caminho, dizendo para ele, olha, você precisa ser alguém íntegro, temente ao Senhor, que cumpre os princípios do Senhor. Ele não ouve você ensinar o caminho. Ele ouve você ensinar no caminho. Eu dei o exemplo domingo passado. Você pega a mão do seu filho e você começa a trilhar no caminho junto com ele. E o texto, ele é claro, ele vai dizer assim, e quando for mais velho, não se desviará dele. Sabe qual é os filhos que desviam do caminho? É aqueles que o pai ensinaram o caminho. Mas aqueles que o pai pegou a mão e falou assim, filho, é por aqui que anda. O pai vai andar junto com você o tempo todo. O pai vai te mostrar como é que faz para ser fiel a Deus. O pai vai te mostrar como é que faz para tratar bem uma mulher. Você vai ver sua mãe sendo bem tratada dentro de casa. O pai vai te ensinar como é que você faz para honrar uma mulher. Porque hoje em dia, irmão, é uma moda. Os pais ficam até felizes. O filho chega, pai, que eu estou pegando a menininha da escola. O pai fala, meu garoto. Mas aí quando a sua filha chegar e falar, pai, estou pegando os menininhos da escola. Você vai falar isso aí também? Opa, minha filha, que bom. Vai não, né, vaso? Eu tenho entendido que aquilo que a gente não quer pro filho da gente, a gente não quer pro filho dos outros. Nossas crianças precisam aprender como um homem trata bem uma mulher. E sabe onde é que eles vão aprender isso, irmão? Não é na escola, não. É lá dentro da sua casa. Quando você, marido, você, pai, dirigir a palavra à sua esposa. Quando o seu filho olhar e ver você, pai, honrando a mulher que você escolheu para viver com ela. Isso é ensinar no caminho. Mas nós vivemos uma era onde as pessoas estão ensinando o caminho. Você abre a internet, tem um monte de gente ensinando o caminho. O caminho não precisa ser ensinado. O que precisa ser ensinado é no caminho.
É alguém que pega na mão dos nossos jovens, filhos, crianças, e fala: filho, você pode seguir os passos do pai. Tudo que você vê o pai fazendo, a mãe fazendo, você pode fazer também. Porque é dessa maneira que nós criaremos filhos e filhas, homens íntegros, mulheres íntegras, que vão viver e manifestar o reino de Deus por onde quer que eles forem. Ensinar é um pouco mais difícil. Quem está me entendendo diz amém. Quero orar com você. Essa série está só começando, irmão. Calma aí que a gente ainda vai caminhar mais uns 4, 5 domingos nela ainda, se você aguentar. Porque hoje em dia não pode nem mais falar a verdade para as pessoas. Elas mudam de igreja, sabia? Eu sabia que o povo faz isso. Você fala a verdade para eles, fala: bem suave aqui, por favor. Você fala a verdade para eles, fala assim: vamos mudar de igreja. Essa igreja aqui está pegando no pé demais. Preciso te ensinar a verdade, irmão. Existe o pastor, ele carrega uma missão. Qual é a missão? Ensinar a verdade para o povo. E os nossos filhos, eles carecem de homens que caminham no caminho e que pega a mão do filho, da esposa, da filha e fala: vocês vão caminhar junto comigo, vocês vão trilhar essa jornada junto comigo, e dentro do caminho eu vou ensinar vocês dia após dia, após dia, após dia. Se coloque de pé, eu quero orar por você.